Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá! Mais um momento juntos, dando continuidade ao estudo do livro A Luz do Consolador, que são as experiências da Dona Ivone, ela mesma escrevendo, né? Isso tudo para a gente criar esse laço com a Dona Ivone, conhecendo ela através das experiências dela, de casos que ela vai contando, como é que era a vida dela, as coisas que ela aprendeu. Então, esse livro é bem interessante e nós estamos travando, né, essa amizade com ela, para depois entrarmos no livro Memórias de um Suicida. Então, nesse capítulo, ela deu o título de Incompreensão. O que será que ela vem falando aqui? Ela inicia assim, ó. Durante uma palestra entre amigos, ouvimos que adversários do espiritismo costumavam pôr à prova a veracidade da faculdade de alguns médiuns que se habituaram às experimentações em público, pedindo-lhe receituário para pessoas inexistentes, falecidas e até para bonecas, e que, algumas vezes, as receitas têm sido concedidas. Olha só, né? A humanidade fazendo maldade. Porque nessa época, muitos fenômenos da mediunidade, fenômenos mediúnicos, eram feitos de público porque era importante para chamar a atenção, né? Então, muitas casas faziam lá o receituário. E as pessoas iam, solicitavam, mas algumas queriam fazer a pegadinha. Colocavam o nome de gente que já tinha desencarnado, o nome de uma boneca, para ver se os espíritos... como é que os espíritos iriam se comportar, se eles saberiam que aquela pessoa estava fazendo aquela bobagem, aquela mentira ou não. Queria saber da veracidade do mundo espiritual. Isso é muito comum. Até hoje, isso é bem comum, né? Então, e às vezes era concedida. A pessoa pedia lá a receita e a receita vinha. Procuramos, então, expor aos amigos que, escandalizados, comentavam a ocorrência, os quesitos que dariam causa ao desagradável acontecimento dentro dos ensinamentos da doutrina. A fim de estudarmos as particularidades deste caso, poderemos até mesmo reportar-nos à lição inserida no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, dos versículos 10 a 15, que esclarece: aquele que já tem mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. E partindo dessa tese, teremos de raciocinar que, em primeiro lugar, o médium não é criatura infalível, semideus, que pudesse vencer todas as dificuldades para estar ininterruptamente harmonizado com as forças superiores. Às vezes, até será bom que certas dificuldades e decepções o surpreendam, a fim de que não advenham a presunção e a vanglória e ele se esforce sempre para melhorar os próprios atributos e obter possibilidades de intercâmbio mais ou menos permanente com as esferas iluminadas. Olha que maturidade da Dona Ivone, né, quando ela fala que muitas das vezes é importante para o médium para que ele o quê? Não se perca, porque às vezes, né, enaltecendo demais o médium, ele vai, muitas vezes, todos nós somos orgulhosos, está no Livro dos Espíritos, qual é a chaga da humanidade, é o orgulho, a vaidade, e às vezes essas rasteiras é para que o médium fique mais atento, né? Então, isso é uma maturidade
da Dona Ivone. Em muitos casos, tem médios que abandonam a casa espírita, tem trabalhadores que abandonam a casa espírita quando se sente defrontado por uma dificuldade, quando, na verdade, tem que se fortalecer e vencer, e aí abandona. Então, isso aqui é um caso para a gente refletir e ver essa maturidade emocional e a maturidade mediúnica da Ivone. E ela diz assim, olha, o médium, em vez de ser uma personagem infalível, é um ser humano como outro qualquer, embora, graças aos próprios esforços, tenha atingido uma possibilidade psíquica algo avantajada do comum das criaturas. Se hoje se sente na posse plena das suas melhores disposições supranormais, amanhã já sofrerá deficiências no seu sistema de vibrações, tornando-se indisposto. Portanto, por este ou aquele motivo, para o exercício da delicada função que lhe cabe, pois a mediunidade é intermitente e está longe, por isso mesmo, de o seu brilhantismo ser constante, invariável, mormente, tratando-se daqueles médiuns cujos desempenhos se verificam em contato direto com o público. Quem é médium sabe dos sacrifícios necessários à sua faculdade para apresentar ao mundo as provas edificantes da sua feição celeste. Por isso mesmo, não será motivo para escândalo ou desilusão se um ou outro médium deixar de apresentar testemunhos intercambiais verdadeiramente perfeitos com o além, se nos lembrarmos de que até o local, o ambiente onde se exerce o mistério augusto, muitas vezes poderá influir nas comunicações recebidas. Então, você veja que com o mundo espiritual, tudo é muito organizado, tudo é muito preparado. O médium, quando o médium se arvora, né, a dar orientação em qualquer lugar, ora, vai ter interferência do local que ele esteja, por isso que o médium tem que estudar muito, tem que ser discreto, tem que estar num local apropriado, com os fluidos apropriados para determinados trabalhos. Não basta ser médium e ser médium em todos os lugares, porque tem espíritos em todos os lugares. Agora, qual o espírito que ele vai dar passagem? Né? E ele ter também a dignidade de avaliar as informações que ele está passando. Então, o estudo, se conscientizar da doutrina, vai ser o melhor escudo, a melhor proteção para o médium. E para nós, que estamos buscando sempre uma informação do mundo espiritual, o estudo nos prepara para fazermos uma análise crítica de que tipo de espírito daria essa informação. Então, o estudo só nos beneficia, em todos os casos. E aí ele continua. O médium é um aparelho receptor de alta sensibilidade, capaz de sofrer as mínimas influências dos desencarnados e até dos encarnados, sejam estas boas ou más, tal como os aparelhos de rádio e de televisão, que nem sempre registram com clareza os acontecimentos que transmitem. É isso aí, o médium ele é um aparelho. E assim como sentimos zelos pelos nossos receptores mecânicos acima citados e somos capazes de prejudicá-los propositadamente, antes de tudo, fazemos para que os vejamos sempre em boa forma. Também deveremos contribuir para auxiliar os médiuns a se desincumbirem o melhor possível das suas melindrosas tarefas. Em segundo lugar, os indivíduos que se atrevem a uma provocação dessa natureza, ou seja, provar o médium com uma mentira soez, quando já tantas provas os espíritos deram da verdade mediúnica, e desrespeitando a veneração devida ao intercâmbio com o além, faltando ainda com os deveres da caridade,
e até da boa educação. Realmente, não são merecedores de receber a verdade e, por isso, não a recebem. Né? Então, tem muitas pessoas que fazem, até hoje, que fazem receituário, que vão a saber de informação, né? Um caso de uma pessoa que eu conheço, que chegou na casa espírita e falou assim, eu estou grávida. E foi interessante que, na hora que a pessoa falou, mas me veio uma ideia, né? Tipo assim, acho que ela está mentindo. E na hora do passe, né, no tratamento espiritual, que tinha um médium conduzindo o trabalho ali com o espírito e tal, o espírito chegou para ela e falou assim, você está gostando do presente? E aí ela não soube, né, falar sobre aquilo. E depois, quando nós fomos juntando as peças, nós vimos que realmente era uma pessoa que estava testando a organização da casa espírita. E quando o espírito falou, você está gostando do presente? Porque o presente que ela estava recebendo era ela perceber que todos estavam percebendo que ela estava mentindo. Né? Então, só que os espíritos são muito discretos, os espíritos são muito amorosos, mas que a gente não queira fazer isso, sabe? Fazer esse tipo de pegadinha é como a gente querer ir no médico, vai com sintoma e fala outro completamente. Para quê? Só para confundir? Por que perder esse tempo? Né? Então, que tenhamos maturidade para estudarmos, para desvendarmos as nossas questões, as nossas dúvidas, mas que a gente não coloque em risco, né, nos fazermos qualquer bobagem e depois a gente vai ter que dar conta disso. E aí ele continua, receberão sim de retorno a inconveniência a que fizeram jus. Cumpre-se, então, a assertiva de Jesus em Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Aquele que já tem mais, se lhe dará e ele terá em abundância. Mas aquele que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. A criatura que, levada pelo respeito e pela sinceridade, pela confiança e pela humildade, se dirige aos médiuns a fim de obter uma receita de que realmente necessita, ou um consolo para o coração dolorido, receberá bons testemunhos da verdade espírita em todos os ângulos em que a procurou, pois que a eles, médiuns, auxiliaram com a própria boa vontade. Mas aquele que, junto de quaisquer médiuns, apenas levou o desrespeito e a mentira, afrontando com a própria malícia uma reunião realizada em nome de Deus Todo-Poderoso, perdeu certamente a diminuta crença que possuía na possibilidade da comunhão com os desencarnados, pois seus maus pensamentos, seus sentimentos heterogêneos foram os mesmos que perturbaram as vibrações ambientes, dando causa a que o médium se perturbasse também, sem devidamente atentar na qualidade das ondas vibratórias ou fluidos que recebia. E os vigilantes espirituais que presidiam os serviços não puderam ou não quiseram intervir, pois os homens em geral devem aprender à própria custa e todos esses percalços serão lições educativas para todos nós. Então, sempre tudo acontece de uma forma educativa, mas que não sejamos nós a passar por essa situação constrangedora, né? E aí ela fala, né? De outro lado, às vezes que a mediunidade em geral tem acertado, como intérprete dos espíritos, são tão superiores em número e qualidade às que deixou de acertar que não nos deveremos escandalizar diante das últimas. O movimento doutrinário, científico, filosófico, moral, literário, etc., que aí vemos, capaz de reeducar e enaltecer a humanidade, é o atestado inconfundível da veracidade mediúnica
a qual, por isso mesmo, se faz credora. Não apenas do nosso respeito, mas também do nosso amor e do nosso zelo. Então, o que ela vem falando aqui, né? O movimento doutrinário científico, filosófico, moral, literário, etc., que aí vemos, capaz de reeducar e enaltecer a humanidade, é o atestado inconfundível da veracidade mediúnica, a qual, por isso mesmo, se faz credora não apenas do nosso respeito, mas também do nosso amor e do nosso zelo, para que, através dela, nos possamos entender cada vez melhor com os consoladores planos da luz. E, às vezes, é interessante, eu vou contar esses 2 casos. Um aconteceu comigo e outro com uma amiga minha, né? O que aconteceu comigo, um amigo meu queria muito uma orientação espiritual, né? Então, nós marcamos, e ele falou assim, Beri, você fica junto comigo? Você entra junto comigo? Porque a consulta era com o médium, e o médium estava dando passagem ao benfeitor da casa, que dava orientações espirituais. E aí eu falei, ok, inclusive eu vou gravar para depois você ouvir com calma e prestar atenção. E lá ele estava com uma dúvida, né? Ele estava querendo, no caso, adotar uma criança, estava numa situação de alta complexidade, então foi pedir uma orientação espiritual. E o espírito deu a orientação lá para ele, e lá para as tantas, no meio da orientação, da conversa, falou que ele se apegasse muito às preces, ao trabalho no bem, porque estava numa prova, inclusive no local que ele trabalhava, né, que é uma situação também de risco, complexa, que ele iria passar por uma situação de calúnia muito forte, e que ele se sustentasse com o Cristo. E, nossa, na hora que ele escutou isso, ele levou um baque muito grande. Ele até falou assim, mas eu não tenho competência para passar por uma calúnia, eu sou muito fraco para essas questões, né? Ainda falou assim, poxa, ela é que é boa, ela é que é forte. Eu falei, veja só, trouxe meu amigo para uma consulta espiritual e ele ainda quer me transferir o problema dele, né? Mas tudo bem. Aí, quando acabou, ele ficou muito apreensivo. Eu falei, olha, se você recebeu essa orientação, é para te fortalecer. E ele, mas, Berê, eu sou fraco emocionalmente, eu não vou conseguir sobreviver a uma calúnia. Eu falei, meu amigo, mas por isso que já veio para você, né? Então, se vê essa informação, você fique firme. E passou meses, passou um ano, passou 2, e a gente falava sempre desse assunto e acabou que nunca mais nos falamos nesse assunto. Uns 8 anos depois, né, numa situação, realmente ele passa por um processo de calúnia fortíssimo. Isso já tinha uns 8, ele nem se lembrava mais. E aí, quando eu soube, eu liguei para ele, eu falei, você lembra? E ele nem se lembrava mais. Eu falei assim, você lembra que você recebeu essa orientação 8 anos atrás? E, então, agora é o momento. Agora, meu amigo, não se desespere, seja firme, que isso é uma grande prova para você, né? Então, muitas vezes a gente recebe uma orientação e, como a gente não vê aquela orientação se concretizar assim, rapidamente, a gente acha que errou, que não tem nada a ver aquilo, né? Mas tudo tem um propósito. E um outro caso é de uma amiga minha, que ela até já veio aqui no programa, eu convidei ela dias atrás, ela participou aqui, a Helena de Fátima. O filho dela era criança e ela teve um sonho, né, onde ela doava um órgão, né? E o filho dela era criança, uma amiga dela precisou de um órgão do rim e ela falou que ia doar. Mas ela resolveu pedir uma orientação espiritual. E a orientação espiritual foi para que ela não doasse o órgão. E ela já tinha falado para a pessoa que ia doar. Olha a situação, né? Enfim, ela conversou com a pessoa. Não, ela nem chegou a conversar com a pessoa, mas o próprio médico dessa pessoa, ela começou a dar a organização do sistema dela diferenciado e não precisava mais fazer transplante.
E essa minha amiga ficou com essa questão na mente, e o espírito, na época, pediu para que ela levasse o filho dela para fazer exames. E ela fez muitos exames, não deu nada, o garoto com 10 anos. Quando o menino estava com 18 ou 19 anos, ele foi fazer alguns exames e viu que estava numa situação muito complexa de saúde e que precisaria de um transplante do rim. E aí foi que ela entendeu aquela orientação de 7 anos atrás, quase 10 anos atrás, onde o espírito, que ela tinha recebido através do sonho, né, essa orientação que ela ia doar um pedaço dela, né, doar um órgão dela. E ela achou que fosse naquele momento ali com aquela amiga. E lá na frente, depois de alguns anos, é que ela percebeu que quando o espírito falou não doa o seu órgão, imagina se ela tivesse doado, né? Porque no primeiro momento poderia falar assim, poxa vida, que insensível do espírito, uma pessoa precisando do órgão e eu não vou dar. Mas calma. Então, essas orientações espirituais, elas são importantes, sim. Casa espírita tem que ter espírito, não para sermos marionetes, né? Para perguntarmos tudo e qualquer coisa. Não, mas tem orientações que nós precisamos de uma orientação mais sábia, até de nos fortaleça para a tomada de decisão. Então, é muito importante esse receituário, que é o que a dona Ivone acabou aí de explicar para a gente. Tem alguns casos espíritas que fazem esse serviço de receituário, que é você escrever, explanar um problema, uma situação e pedir um conselho. Porque está no livro dos médiuns os conselhos que os espíritos vão dar. É importante nós nos aproximarmos desses espíritos para pegarmos algumas informações, algumas orientações, né? Você veja que o próprio Allan Kardec recebia informação, inclusive na questão financeira. E o Kardec até questionou, mas vocês, os espíritos, se preocupam com isso? E o que o Erasto, o espírito, falou para ele? Não se preocupar, não te ajudar, seria não te amar. Então, os espíritos querem nos orientar. Vai depender da nossa íntima vontade de querer pedir aquele auxílio e aproveitar aquela informação, porque às vezes a gente recebe informação e a gente não dá muita bola, a gente não deixa para lá e a gente perde grandes oportunidades aí de estarmos com nossos amigos, né? E aí a dona Ivone, ela continua no outro capítulo falando sobre mediunidade e doutrina, que é o grande compromisso dela com a mediunidade. E ela começa assim, olha, volta e meia chegam ao nosso conhecimento, através de cartas e confidências pessoais, que um ou outro adepto do espiritismo se chocou diante de uma mistificação mediúnica ou em presença de uma falha observada no trabalho de um que outro médium de grandes responsabilidades. Então, veja que ela, nesse livrinho aqui, ela vem contando muitas experiências e que, às vezes, são dúvidas nossas também no nosso dia a dia. E aí, ela, que passou por tantas experiências, nos explica. E ela diz assim, já tivemos ocasião de observar, no número anterior desta revista, que o médium é apenas um aparelho receptor de pensamentos e forças psíquicas alheios. Estas, porém, tanto poderão provir de espíritos esclarecidos como de ignorantes, sendo que até mesmo infiltrações mentais humanas poderão perturbá-lo no momento do fenômeno de transmissão, além da sua própria mente, que poderá desagradavelmente intervir se as condições vibratórias em geral não se encontrarem assaz dominadas e controladas pelas entidades comunicantes. Percebe como é complexo o sistema mediúnico? Como é complexo quando nós vamos em algum ambiente pedir uma orientação espiritual? Porque tem a interferência do médium, como ser humano, a interferência da mente dele,
recebe interferência dos encarnados que estão presentes, recebe a interferência dos espíritos que estão no ambiente, que podem ser espíritos ignorantes, que podem receber. Então, pode haver assim, uma gama de intervenção, né, de intrometimentos de pensamentos monumentais. Agora, como vamos saber? Ela também fala. Então, estudar sempre nos dá essa base de avaliação criteriosa do que está acontecendo. E ela fala, por outro lado, o médium nem sempre estará em condições mentais e físicas para exercer o mandato com brilhantismo. Então, quem trabalha na mediunidade, né, dando orientação espiritual, fazendo receituário, tem que saber se as suas condições mentais e físicas, se elas estão ajustadas para esse trabalho. Então, o médium tem que ter essa responsabilidade. Se ele está exaurido, se ele está cansado, se ele está passando por algum problema, ele também tem que se reabilitar, né? Então, aí a necessidade da meditação, da leitura, do sono, do repouso, da contato com a natureza, porque isso é reposição fluídica. Isso deixa a mente descansada e propicia um melhor acolhimento do mundo espiritual. Ok, gente? Então, para vocês, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.